Tudo bem, Marissa? Tudo bem, Ana? Pessoal que está entrando aí. Nós vamos ter uma live bem legal hoje com o Guilherme do Projeto Sola. Vai compartilhando, envia aí no seu Stories para que a gente possa ter um tempo bem legal, bem agradável juntos aqui. O Guilherme vai cantar algumas músicas do Projeto Sola, a gente vai bater um papo. Tudo bem, Thiago? Como que você tá? Saudade de você. Tudo certo aí na sua cidade? Keila. Deixa eu ver se o Guilherme já tá por aqui. Se tiver, eu já vou compartilhar a tela com ele. Esperando o Guilherme entrar. Enquanto isso, vai compartilhando aí o máximo que você puder. Ah, o Guilherme entrou. Espera aí. Só esperar o Guilherme entrar agora. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tem uma aba aqui embaixo de interrogação. Fala, meu amigo E aí? Gui, tudo Bom? bem? Aqui tá tudo bem. Saudade de você, mano. Como que tá? Tudo bem, tranquilo, passando o tempo em isolamento, né? Mas tá tudo bem. Na graça de Deus, tudo certo. Que legal, que legal. Gui, enquanto o pessoal vai entrando aqui, vai compartilhando a live aí, se apresenta Uhum, aí para o pessoal de BH, daqui da PIB. beleza. Fala, gente, aqui é Guilherme Iamarino. Eu tô falando diretamente de Barueri, São Paulo, pertinho de São Paulo, capital. E faço parte do Projeto Sola, talvez vocês já tenham escutado. É um duo, né? Eu e um outro amigo meu, que é o Guilherme Andrade. Nós compomos músicas para a igreja, tentando suprir a igreja de canções bíblicas, canções que sejam próprias para o culto público, né? E que levem a gente à oração, que levem a gente a lembrar das doutrinas bíblicas, de textos bíblicos e da história toda da salvação. E a gente tem feito isso. O nosso principal motivo, assim, digamos assim, é glorificar a Deus e edificar a igreja. Então temos aí, a gente vai fazer 5 anos já e Passa estamos rápido, hein, nessa. Gui? Passa bastante, né? Voou, hein, Bastante. cara? Parece que foi ontem que a gente lançou lá na Ibaviva, lembra? Aqui, eu lembro Nossa, exatamente do dia, montando os pallets lá sim. naquela sala lá perto da quadra, não é isso? Aham. Que foi Que quando a gente legal. gravou Redenção. Foi a primeira gravação, assim, de solo em clipe e tal. A gente fez lá. Nossa, foi um esforço enorme, né? Foi tudo na raça, né, mano? Pois é. E é lindo ver o que Deus tem feito e o que Deus fez, né? Isso é muito bonito de ver, que tem tudo a ver com ele, né? Sim, ele, ele é quem faz, ele é quem movimenta tudo. Tem sido incrível ver o que Deus tem feito com isso, né? Não é do nosso controle nem para nossa própria glória, né? E aí Deus vai levando aonde Ele quer, a música, a mensagem, os testemunhos, porque cada música acaba tendo inevitavelmente uma fase da nossa vida, algum Aham. testemunho, e quando a gente conta, as pessoas se identificam também, e às vezes sem saber, também se identificam pelas canções, nas frases e tal, e passam por momentos parecidos com o que a gente passou, né? É. Ô Gui, o mais legal é a sua formação, né? Você começou estudando geologia, não é isso? Isso, isso. Lá em Eu Campinas, né? fui. Quando assim, você tá com 18, 19 anos, muitas vezes a gente não sabe direito o que vai fazer, né? É E aí normal. eu fui fazer universidade, como todo mundo faz e tal. E eu fui para um outro caminho, né? Geologia, que não tem nada a ver, uma área da ciência, uma área muito para voltada para pesquisa, não tem nada a ver com arte, digamos assim. Aham. E aí Deus vai colocando os caminhos, assim, alguns mais tortuosos que outros, alguns com algumas consequências, alguns com alguns sofrimentos, mas aí aos poucos Deus foi direcionando e Deus foi me espremendo para ir para música, que é uma grande área na minha vida, e teologia com o ministério, pastorado e tal. Sim. Ô Gui, como que começou a música na sua vida? Desde cedo você toca, inclusive você é multi-instrumentista hoje, né? A curiosidade foi me fazendo comprar outros instrumentos e tudo mais. Mas eu comecei novo, assim, com 11 anos, 10 anos, tendo curiosidade de tocar violão, que foi meu primeiro instrumento que eu aprendi.
por causa dos meus pais tocam violão, eles tinham violões em casa, e aí eu queria aprender. E fui aprendendo mais ou menos com eles. Assim, meu pai me ensinava um acorde, minha mãe me ensinava outro acorde. E aí ia até ter na igreja, lá em Campinas, tinha tipo aula de violão na igreja. Uhum. E era em grupo e tal, e foi minha primeira aula, digamos assim, de violão. E aí eu comecei a fazer, fui interessando, fui evoluindo. Aí eu fui para uma escola de música para ter aula particular, para estudar mesmo, e fui entrando de cabeça, estudando mais a fundo. Estudei jazz, estudei toda a guitarra mesmo, solo, etc, etc. E aí foi indo, eu fui sempre curioso para saber mais, saber outras coisas, busquei cursos também online, fora do país, e foi indo, até finalmente eu participar de isso financeiramente na minha vida, né? Eu tenho que Uhum. buscar meu sustento, dando aula, etc. Ô Gui, e você sempre foi um cara de igreja, de comunidade, né? Qual que é a Eu cresci em importância igreja. da igreja na sua vida, assim, da comunidade? Eu creio que toda, né? Porque eu tive a minha formação, tanto espiritual quanto pessoal, inevitavelmente social, né? É, eu cresci vendo os meus amigos que eram da igreja, que estavam no ciclo de amigos dos meus pais, que até Uhum. hoje eu convivo com eles, até hoje eu os vejo, muitos eu ainda tenho contato, tipo, porque eu creio que na igreja, quando você cresce junto e os pais conseguem prover isso, bons amigos, boas reuniões, churrascos sem fim, às vezes tinha viagem junto, você cresce num ambiente onde tanto você é acolhido, lembrado e ao mesmo tempo está todo mundo numa mesma caminhada, Uhum. né? Isso me ajudou muito. É lógico que tive fases onde você quer distância disso, faz Uhum. que você não quer nada com a família, às vezes nada com nada com a igreja e tal. Mas é inevitável o reconhecimento de que isso proveu para mim uma habilidade social incrível, assim. Tudo que eu sei de relações pessoais, sobre perdão e tudo mais, eu devo muito aos meus pais e os amigos deles. Meu Legal. pai é presbítero na igreja presbiteriana e minha mãe ajuda lá, é líder, dirigiu escola dominical, deu aula em escola dominical e tudo mais. E isso me ajudou muito para ter contato com pessoas e ajudou muito também em outros processos que não na igreja, fora deles, por exemplo, no mercado de trabalho, quando eu estava Uhum. dando aula dentro da escola. E não só aula de música, você deu aula de inglês também, se eu não me engano? Eu dava aula de música em inglês, né? Porque eu trabalhei em duas escolas lá em Campinas, no Objetivo e na escola americana, que aí eu Uhum. dava aula de música, mas só que lá tinha muitos alunos que não eram nem brasileiros, né? Então você tinha que dar aula em inglês mesmo. Que legal. Eu conheci o Gui na Iba Viva, eu lembro até hoje, Gui, do nosso primeiro café, ali na Pode JF. Não crer, sei se você a vai se grande lembrar JF. disso. Eu não A lembro se isso foi JF 2000, abrigou muito café. se as mesas da JF falassem, né, Gui? Pois é, pois é. Eu não lembro se aquilo foi 2013, talvez algum ano próximo disso. Você lembra mais ou menos Provavelmente é quando vocês... 2014, porque eu fui para Ibaviva em 2014, então acho que foi o começo de 2014, né? Legal, legal. E depois você teve uma trajetória na Igreja Batista São Paulo, né? E hoje você está na Isso, Presbiteriana de Alphaville, com o isso. Guilherme e com o Dietrich, com o Rafa. Estão todos lá, estão Que todos legal. Um lá. time de amigos, né, cara? Sim, o time da IP Alpha é muito especial. São bons amigos que eu fui conhecendo ao longo da jornada, né? O Gui por ser parte do solo, então é praticamente um irmão para mim. E os outros que estão lá, tanto o Rafa quanto o o Leandro, muito importantes ali. Legal. Como que foi a sua história com o Gui? Porque, se eu não me engano, naquela época ele morava no interior de Minas, não era? Ali na divisa com Sim, São Paulo. ele morava em Passa Quatro, né? Isso Então é mesmo. meio longe para falar, nossa, você conheceu ele porque eu tô amigo assim. A gente se conheceu por causa de um outro amigo nosso que a gente tinha em comum. E eu não conhecia o Gui ainda, mas nós dois conhecíamos essa pessoa, que é o Lucas. E o Lucas hoje ele tá num processo para ser ordenado pastor presbiteriano, né? E ele é Legal. missionário da Junta de Missões. Ele tá com uma igreja lá em Cunha, que é perto de Guaratinguetá, ali indo Uhum. pro, né?
Então, o Lucas, ele morava em Guaratinguetá na época e ele estava organizando um evento. Ele tinha uma banda, ele sabia que eu tinha uma banda também, que cantava minhas músicas, algumas músicas autorais que eu tinha, e sabia também que o Andrade tinha a banda dele. Uhum. E aí ele resolveu juntar as três bandas. Então ele fez um evento, um festival lá na igreja dele e chamou nós dois. Aí eu fui com a minha banda e o Andrade foi com a banda dele. Isso, se não me engano, também foi em 2014 Que legal. ou 2013, agora não lembro. Mas aí a gente se conheceu. E foi um E quando a gente casamento se conheceu, perfeito, né? porque a gente não parou de conversar, e aí foi indo, foi indo, foi indo. E aí Cara, foi que mostrando legal. música e tal. Teve muitos pontos em comuns que uniram a gente, né? O estudo na teologia, a música, produção musical, novos lançamentos, assim, a gente queria lançar os nossos trabalhos, então a gente ia conversando muito sobre isso. Né? E E ele também na época. vendo Pode vocês falar. dois, vocês têm uma sintonia assim incrível, né? A comunicação de vocês ali quando vocês estão tocando é um negócio impressionante. Ah, que legal. É Bom muito saber isso. legal. É, essa sintonia de Bom, vocês ali é muito legal. às vezes eu acho que eu mais erro do que acerto. Aproveita, Gui, canta uma pra gente aí, qual que você gosta mais, qual Pode que mexe mais deixar. no teu coração. Tem uma que nesses tempos tá, tá para mim assim tem sido muito importante, principalmente por causa do da Páscoa, né? A gente passou a Páscoa recentemente, Uhum. a gente tem é uma que a gente lançou recentemente também, e ela é tranquila de tocar, assim, não é tão rápida. E a letra dela, para mim, ultimamente, nessas semanas, assim, tem sido muito boa. Que é justamente o período do Caminho de Emaús. São alguns discípulos no Caminho de Emaús, né? Vou tocar ela um trechinho. Você vai ver que é quase o diálogo ali deles e quando eles percebem, né? Nossa, não queimava o nosso coração quando ele expunha as escrituras pra gente? Eu vou tocar um trechinho dessa pra gente Perfeito. abrir. Foi no meio do caminho que ouvimos sua voz a nos consolar. Não devia o Cristo enfrentar o sofrer para na glória então entrar. Pois se toda história ele fez, nos revelou. Deus que se encarnou entre a sua criação para conosco estar. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui. E a mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. É um mestre que ressuscitou, voltou para estar entre nós. Cara, e as músicas são muito bíblicas, né? Isso é o que mais chama a atenção hoje no Projeto Sola. Ontem a gente gravou uma live com Canto Verbo. Eu não sei se você Legal, com o conhece. André. É isso. O André é muito gente boa. E são bandas que têm musicado a palavra, né? Eu não sei se é essa a expressão correta, mas é musicar trechos da palavra. Isso é muito importante porque nos ajuda no processo de memorização, traz Aham. acalento ao nosso coração. E por ser trechos da palavra, todas as vezes que você escuta a canção, você tem a nítida sensação de que o Espírito está ministrando algo novo. Então, a canção ela sempre permanece viva, né? Sim, essa é uma ideia que a gente
que, assim, existem várias outras bandas que faz isso, eu acho fantástico também. É muito bom quando a gente, no meio do culto, por exemplo, tá cantando coisas que não são apenas ideias da cabeça do artista que fez, da cabeça do autor da música. Embora, em alguns casos, Uhum, isso seja muito bom. Mas sim. a gente tem na palavra de Deus trechos tão ricos e tão Sim. belos que eu acredito que seja importante sim a ênfase neles, né? Para a gente decorar, porque a palavra de Deus, sendo rica e bela, ela consegue fazer isso que você falou, ela acalenta o nosso coração, ela nos inspira, nos conforta, nos consola, muitas vezes ela nos confronta. Então acontece tudo, ó, tem até alguém falando isso que eu ia falar agora. Acontece até uma pedagogia É o da Thiago própria Drummond. da própria palavra nisso. Então a gente é ensinado por Deus, né? Uhum. E a música ela tem essa função pedagógica que é muito importante. Ela não é só para a gente se sentir bem, ela não é só para a gente fingir que está adorando, cumprindo um rito, cumprindo apenas mais dando um cheque assim, já adorei a Deus hoje porque eu cantei uma música. Não, ela serve para nos ensinar. Ela Sim. nos ensina sobre Deus e à medida que a gente aprende sobre Deus, inevitavelmente a gente aprende sobre nós mesmos. Que ele Uhum. expõe o nosso pecado, ele expõe as nossas dificuldades, ele expõe as nossas angústias e assim a gente tem que levar isso a ele. E aí a gente então é formado, digamos assim, Deus vai formando o nosso ser. É. E por ser trechos da palavra de Deus, sempre permanece viva, né? E tem algo Uhum. sobrenatural ali quando você escuta, e sempre tem algo novo que o Espírito ministra. Então, eu acho que isso é muito interessante. E isso tem muito a ver com adoração, né? Porque a adoração não deixa de ser uma resposta da criatura ao Criador, né? Enquanto você está Sim. cantando, é como se você estivesse respondendo aqueles trechos ali, né? Aham. Que é uma maravilha que acontece no culto, né? Tem Uhum. gente que pensa que o culto ele é da parte do homem para Deus, mas não. O culto começa em Deus. É Começa em Deus quem Deus. propõe o culto. Então Deus nos dá o direito. Olha que louco! Deus nos dá o direito de responder. Ele nos dá o momento de fala, o momento onde a gente vai respondê-lo. Então ele instiga a gente e nos chama. E a partir desse chamado, a gente agora é possibilitado e capacitado a responder, né? Então é isso mesmo. O culto e a adoração, no caso, ali, no caso pública, né? A adoração pública comunitária, ela é uma resposta ao Criador. Isso é fantástico, porque nós É. cantamos sobre o Criador, cantamos sobre a nossa fé, cantamos sobre o nosso lamento, né? Quando a gente Uhum. une a nossa voz a todos aqueles que estão na palavra de Deus, que às vezes estão queixosos, às vezes estão tristes, a gente também tem canções para isso. A gente tem canções para confessar o nosso pecado, falar assim, ó, pai, eu errei, eu não sou certo, eu sou pecador, pobre de mim, tem misericórdia. Então, todas as canções, elas contribuem, né, para esse momento da É. nossa resposta diante da ação de Deus. Eu achei muito legal os textos que você tem escrito sobre liturgia, e muito rico e muito Ah, oportuno para as legal. igrejas, né? Tem um momento lá que você compara, entre aspas, a teologia da adoração à questão da liturgia, que muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra e deixa de Sim, falar de uma coisa em prol da outra, né? E por causa disso, é. muitas vezes a gente entra para um culto sem entender a didática de Deus, né? Do Uhum. culto. E o que que você teria para falar dessa esquizofrenia, né, que você chamou ali no texto? É que são algumas confusões que a gente acaba gerando e a gente acaba deixando de lado algumas partes e aos poucos a gente vai esquecendo e vai esquecendo. Primeiro, uma coisa é a gente falar de teologia da adoração. A Uhum, adoração compreende exatamente a nossa resposta a Deus, mas é sim. a nossa resposta na vida inteira. Não é apenas no momento do domingo e no momento que a gente está junto com os irmãos, ou cantando, ou orando, e também não é apenas no momento que a gente está tendo o nosso devocional diário. A adoração compreende ao todo na nossa vida. A nossa rotina Uhum, corresponde à nossa adoração. Então, o que eu faço da hora que eu acordo até a hora que vou dormir é exatamente a minha liturgia. E a minha liturgia expõe quem é meu Deus. é isso. Então isso é muito importante. E aí a gente precisa, de alguma maneira, ser treinado a como é que eu vou, na minha liturgia diária, todos os dias, como é que eu vou adorar a Deus assim? E o culto, ele nos ensina isso.
ele nos enleva nessa liturgia menor, digamos assim, numa mini liturgia dentro de algumas horas no domingo, ele nos ensina sobre quem nós somos, sobre o que Deus fala sobre nós, sobre como nós podemos reagir, como nós podemos perdoar, como nós podemos nos relacionar uns com os outros, ser enviados em missão. Então, o culto todo, ele não é apenas um momento de adoração, ele é também parte da adoração, porque corresponde a É toda a nossa isso. vida, mas ele, acima disso, eu creio que ele é a própria educação de Deus para nós. É a nossa formação como seres completos que estão em trabalhos, escolas, casas, onde vai muitas vezes ter dificuldades no relacionamento conjugal, no relacionamento com filhos, num relacionamento de liderança na igreja ou no trabalho. E aí sim o culto ele vai tanto acolher a nós, então a gente vai descobrir que a gente é amado, descobrir que a gente é perdoado, ele vai treinar o nosso coração, ele vai capacitar, então o Espírito Santo ali capacita, nos revela os nossos dons, faz a gente entender um pouco mais sobre o que nós podemos fazer para glorificar a Deus em todas as coisas, e em último lugar o culto vai enviar a gente de volta às nossas casas, de volta a todos os nossos contextos. E aí, então, a gente, formado pelo culto, vai ter uma liturgia equilibrada. A esquizofrenia é justamente quando a gente faz um culto sem entender muito bem o que ele tem que fazer. E Uhum. aí o culto ele não vai cumprir o seu papel, ele vai ser apenas uma reunião, às vezes vazia, ou às vezes muito tradicionalista, sem vida, ou às vezes com muita emoção, mas sem reverência à Bíblia. Então tudo isso é esquizofrenia, quando a gente gera essa confusão dentro do culto. Eu achei muito legal o que você falou aqui, né? Que o culto ele traz a natureza da igreja, a identidade, a educação e revela a missão, né? É, Cara, é. que legal. E nos seus textos lá, que eu achei incrível, achei fantástico, fica aqui a dica, né? É Medium, né? É só digitar Medium, Gui. Como que... Tem a plataforma que é o Medium, tem muita gente que escreve lá, e aí você procura por Guilherme Amarino no Medium, você vai achar a minha página e lá já vai ver os meus textos. Então, esses textos que o Juan está falando é o Esquizofrenia Litúrgica, né? Tem Uhum. uma sequência de Tem textos, uma eu já sequência bem publiquei. legal. Tem a É. negligência litúrgica, depois Uhum, liturgia como antecipação, que eu achei muito legal. É quando é, você até cita alguém que traz a ideia da criança sim. brincando como se ela fosse um adulto, né? Ela antecipando o momento e a liturgia como algo que antecipa a esperança futura, né? É, esse é um papel muito importante, porque pensa assim, nas músicas que a gente canta, você pega uma música que a gente gosta muito, que você fala assim, nossa, essa música me faz eu me sentir no céu, como se eu estivesse cantando com os anjos. Normalmente a gente fala isso o tempo todo, Uhum, né? Nossa, olha só que lindo. Isso é justamente a função do culto, proporcionar para a gente quase que tipo aquele gostinho do que será. uhum. Porque o culto eleva a realidade toda para que a gente experimente de coisas que elas não estão agora na realidade. É Então isso. faz a gente ter esperança, faz a gente falar, nossa, vai ser assim. É aquele famoso jargão que muitas vezes na teologia a gente fala, que é o já e o Já e um ainda ainda não. não. É isso. Então, o culto ele proporciona coisas que a gente vai viver. E isso, muitas vezes a gente pensa assim, vai ser um escape da realidade, a gente vai viver como um escapista no mundo. Não, isso provê esperança para eu lidar com o caos da vida, para eu lidar Uhum, com as angústias e para eu me movimentar. A esperança cristã, essa antecipação que a liturgia tem, a antecipação que a gente tem no culto, quando a gente está adorando a Deus, ou um pastor está confrontando o nosso coração, consolando a gente, juntos estamos confessando algo a Deus diante do mundo, isso provê para a gente esperança e uhum. uma atitude de continuar caminhando no caos, continuar trabalhando, continuar vivendo, apesar de todas as coisas que acontecem com a gente. Apesar de um vírus atacar o mundo inteiro, a gente continua firme, porque a nossa esperança não está no que se vê, mas no que não se vê, que é É. eterno. E tem a ver com o trecho bíblico que diz, né, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Então a música ela tem Exatamente. muito esse papel. Você até escreveu uma frase lá que você disse assim, né, uma visão da vida presente
com base na esperança do tempo vindouro. Então, a É, música ela já é poderosa por si só. E quando a gente ainda entende o papel dela e o papel de se cantar a palavra e de trazer tudo isso, eu acho que a liturgia, nesse sentido, ela é muito didática, né? sim, sim. E Ô Gui, pode servir, né? e nesse tempo, cara, se a gente for observar, existe um anseio muito grande nas pessoas pelo atemporal, pela eternidade, Aham, por experiências transcendentais. Então, os livros mais vendidos hoje são livros de autoajuda. As palestras mais escutadas são palestras que transcendem muito o material, físico, temporal, né? Porque dentro do ser uhum, humano existe esse anseio. E muitas vezes, nas nossas liturgias, a gente não explora de maneira sadia o sim. anseio que existe dentro do homem, né? Exatamente. É até o Thiago Drummond fez uma pergunta, né? Tipo, como conciliar a importância da liturgia histórica com a nossa vocação de ser uma igreja relevante para o nosso tempo? O ser humano, a Bíblia já explica algo que toda hora algum filósofo repete, né? O Uhum, ser humano tem esse anseio pelo que é eterno. Eclesiastes 3 já fala isso. Deus colocou o anseio na eternidade, o anseio pela eternidade no coração do homem. Então, ao mesmo tempo você vê Paulo em Atenas, no primeiro século, achando lá os diversos deuses que eles estão lá, e aí Paulo fala assim, ó, vejo que vocês são muito religiosos. O uhum, ser humano, ele é religioso o sim. tempo todo. O ser humano o tempo todo está adorando alguma coisa porque existe dentro do ser humano uma desordem no coração, aonde ele sempre está colocando uma boa vida, uma ideia de boa vida para ele. Seja qual ela for, isso vai ditar quem é o Deus dele. E toda essa ideia é sempre esse lance do além-tempo. É algo Uhum, atemporal, é algo que está além dele. E o culto, quando ele respeita a liturgia e a tradição toda, ela vai elaborar justamente isso. Ela dá essa antecipação da vida, fala sobre algo que é muito maior do que o tempo, algo que é eterno. Ele tem essa característica de trazer com beleza a grande mensagem do Evangelho. E uhum, essa grande mensagem do Evangelho é justamente o que responde ao anseio do coração humano. Então, quando o culto está trazendo a coisas muito antigas, ou coisas belas, com poesias ricas, com trechos das Escrituras, que é a palavra de Deus para nós, a gente está falando de um tempo que não há aqui. Isso por si só, já traz para aquele que está ali visitando a nossa igreja, para aquele que está ali curioso, já traz uma certeza de que nós estamos falando sobre algo que não está neste tempo. uhum. E a eternidade está tocando agora o presente. O nosso discurso é justamente esse, de que a eternidade tocou o presente e se revelou no presente. É isso aí que a gente faz no nosso culto. É isso. E o quarto texto você fala um pouco do valor do culto, é isso, né? É, que Que é é, que como é se fosse justamente encaminhando. uma É, síntese de encaminhando tudo e. para. Uhum, encaminhando para uma ideia que vem do James Smith, que é o culto, ele forma o nosso ser, né? E depois eu vou falar mais ainda, eu preciso publicar mais textos para falar mais sobre como o culto revela a identidade da igreja, como o culto educa a igreja, como o culto envia a igreja em missão. Mas é justamente esse catado de revelar a importância, porque o vir a ser da igreja, a existência dela é provada no culto. Se eu Uhum. quero observar É qual é a isso. vida da igreja, qualquer igreja por aí, e qualquer denominação também, se eu quero entender essa igreja, aonde eu vou? Em que momento eu tenho que No encontrar culto. isso? No culto. O culto vai revelar qual é a teologia da igreja, como que a igreja está, Os se ela está passando valores, por os algum momento. princípios da Exato. igreja. Revela tudo, né? Uhum. Então, por isso que é importante, né? Às vezes tem igrejas que estão deixando de pensar sobre o culto. Tem pastores que falam assim, não, mas não é muito importante, vamos esvaziar isso. E eu acho que o caminho muitas vezes vai gerar a morte da própria igreja. E se a gente pensar com cuidado no culto, sem ser também extremamente idólatra com a liturgia de séculos Uhum. passados, mas Uhum. sendo sábio e reverente à tradição, a gente também pode contextualizar, a gente também pode elaborar uma liturgia bíblica, uma liturgia que fale ao nosso tempo,
mas que também revele muito sobre a nossa teologia, revele quem nós somos, nos ensine, prepare a igreja para enviar. Existe uma coisa muito legal que acontece no culto. A importância de que o mundo todo está como espectador do culto. Então, você vê Paulo em Efésios, no capítulo 2, ele vai falar assim para a igreja de Éfeso: olha só, a obra que Deus está fazendo em vocês, essa salvação em Jesus Cristo, que derrubou o muro de que existia em vocês, todo mundo vai conhecer o que Jesus Cristo está fazendo, o que Deus está fazendo através de Cristo, todo mundo vai conhecer por aquilo que vocês estão fazendo, até mesmo as potestades e os anjos. Uhum. Então é importante, aquilo que nós fazemos juntos faz com que o mundo reconheça a Deus e reconheça até mesmo o fim para qual o mundo está caminhando, né? Como ele está caminhando a pernadas rápidas para a destruição. Então isso é importante para que o mundo conheça o seu fim, para as pessoas conheçam Deus também. É isso. Gui, apresentei a gente aí, tem muita gente pedindo Isaías 53, dá para tocar essa? Beleza. Dá, só deixa eu afinar o violão na Tá afinação bom. certa. E Eu é isso imagino aí. que essa deve ser uma das mais pedidas, né? O pessoal ama essa É. música. Pessoal, Que quem tiver... ela é totalmente o texto de Isaías, né? Quem tiver pergunta, manda aqui na interrogação, que no final da live eu vou abrir aqui as perguntas e o Gui vai respondendo. Nós já temos algumas aqui, mas se você tiver alguma que não foi respondida, manda aqui no final da live, a gente vai respondendo aí as dúvidas, curiosidades de vocês também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Às vezes eu erro muito as letras, apesar de cantá-las sempre, eu confundo muito. Sabia? Até as minhas mesmo. Eu erro pra caramba. Erro onde vai São começar. curiosidades que ninguém nem imagina, né? É legal você falar, porque o pessoal nem imagina isso. Sim. Cantar um trechinho. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver.
Essa música resume tudo que a gente acabou de falar de liturgia, né? É. Ela trabalha a esperança futura, ela fala aquilo que Uhum. Jesus Cristo fez. Aqui tem algumas perguntas, tem várias, Gui, sobre esse mesmo assunto. Então não vou abrir todas, não. Eu vou abrir só uma, que é do Yuri, mas tem várias perguntando sobre a mesma coisa, do processo de Ah, composição. entendi. Varia muito, então muitas vezes a gente ouve essas perguntas, né, e pensa que existe um método pronto para fazer. Faz primeiro letra, faz primeiro melodia, faz primeiro harmonia. Então varia muito de música para música esse tipo de processo. Mas para a gente, Projeto Sola, a gente determinou muito bem o que a gente quer com as músicas. A Uhum, gente quer que as músicas possam servir no culto público. A gente quer que a igreja seja servida com músicas bíblicas, músicas que tenham ou trechos da Bíblia, como a gente cantou agora, Isaías 53, ou interpretações desse texto, como eu cantei entre nós logo no começo, uhum, que é o texto de Lucas 24, mas tem uma poesia, não é exatamente o texto. uhum. Então a gente tenta fazer isso para prover à igreja de músicas bíblicas, de músicas que tenham pelo menos uma inspiração na escritura em primeiro lugar. Isso é muito importante e aí a gente escolheu um estilo musical, que no caso é o folk. Então isso já gera padrões de harmonia, ritmo, etc. A gente escolheu isso e de acordo com o folk, no caso que é o nosso estilo, ele traz pra gente algumas, tipo, como é que eu vou explicar? As sensações que a música produz. Existem músicas que são mais tristes, digamos assim. A emoção ela é mais condensada para uma contrição, por exemplo. Uhum. Como você vai observar, cansado, confiança. São músicas que são mais low-fi, digamos assim. Então tudo isso vai trazendo elementos estéticos que auxiliam para você propagar a mensagem. Se você, Legal. por exemplo, tem uma letra como confiança, que é uma oração, que inclusive é do porquinho essa oração, lembra do Fê? Eu Ele fez a oração, escreveu, mandou para mim e eu musiquei ela. E é uma oração que é alguém conversando com Deus que está em dúvida, que está colocando assim, Deus tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, salva eu de mim mesmo. E isso não combina com uma música rápida, digamos assim, Uhum. ou alegre. Então a mensagem ela vai trazendo aquilo que eu quero colocar, e aí um Legal. conhecimento de harmonia, de melodia, vai auxiliando isso a colocar as notas certas, a cadência melódica, harmônica, certo? Então é isso. O folk ajuda, eu vi que tem gente falando também sobre folk, assim, o folk ajuda porque as melodias mais simplificadas, as harmonias um pouco mais retas, elas contribuem para que a maior parte das pessoas possam cantar. Não é o Uhum. único estilo que faz isso, em todo estilo você vai poder colocar músicas que façam parte no culto público, mas o folk parece que tem essa compreensão, que é justamente o nome disso, né? Folk, que é Uhum. povo, parece que tem essa envolvimento um pouco maior de galera cantando, sabe o que eu estou dizendo? Quando Uhum. todo mundo canta um refrão junto e tudo mais. Então, contribui muito para esse tipo de canção. Canção de celebração ou canção de angústia, que tem essa noção de, peraí, não é só uma pessoa cantando. Apesar de, às vezes, ser no singular, dá a ideia de que parece que é um monte de gente que está cantando isso. É uma mensagem mais plural do que Uhum. individual. Muitas pessoas estão sugerindo aqui de eu substituir o Andrade. O que que você acha? faz substituir. Você consegue Era o meu tocar sonho bumbo, cantar, mas pandeiro e violão ao mesmo tempo? esse dom Deus não me deu. Ó, o Rodrigo Leles é o baterista do Canto Verbo e um baterista fera no jazz aí também. Tá perguntando quando é que vai ser a agenda na PIBBH. Quando for uma parceria de um evento que eu tiver canto, verbo e sola no mesmo evento. Nossa, cara, já pensou isso? Encerrando essa quarentena com Canto Verbo e Pô, Sola, ia ser show, hein? seria legal. Seria um Deixa eu ver prazer outra. pra gente ir pra BH Deixa mesmo. vocês vieram duas vezes aqui em BH, né? Eu mais. Eu lembro que teve uma vez, a gente foi na terceira presbiteriana, Presbiteriana.
no Carlos E a Prates, gente Padre Eustáquio. foi no Juba. Como é que é o Ah, Juventude Batista Conjuban, daí? vocês vieram no Conjuban, O Juban. mas vocês fizeram uma apresentação no teatro aqui também, não foi? Ah, é, que foi aí A foi turnê, né? a nossa turnê, sim. Então são 3 vezes que a gente foi pra Legal. BH já. Foi, 3 vezes, mas a próxima com certeza vai ser na PIB-BH. Mais uma pergunta aqui, ó, do Vitor. Existe alguma banda que no início vocês usaram como inspiração? Uma não, várias, acho que são várias. Todo compositor tem alguém que ele se inspira, né? Então, por exemplo, se você vai pro lado do folk, a gente se inspira muito no Mumford and Sons, Bob Dylan, Eric Clapton em algum nível, Beatles, as músicas mais folk dos Beatles, Johnny Cash, David Taylor e toda essa galera. Of Monsters and Men, para ser uma banda mais atual e tudo mais. Pro lado das músicas cristãs, na questão de letra e até mesmo algumas harmonias e melodias, eu cresci com Vencedores por Cristo, por exemplo. A Ademar de Campos, ouvindo até mesmo as mais recentes, tipo as músicas do Paulo Nazaré, que é um grande amigo hoje, as músicas daquilo que nós ouvimos, né? O próprio Range Collective, como alguém falou aí, é Uhum, uma foi o banda que também Douglas. tem um estilo muito parecido com o nosso, é folk, é música de celebração, a gente bebe muito nessa fonte, assim, tanto para arranjo quanto para composição, que são bandas boas, né? Isso acaba influenciando sim o nosso som. Legal. O pessoal gostou da ideia do solo e canto verbo. Muita gente comentando Vamos aí, fazer viu? dar certo isso aí. Tá na Pode sua deixar. mão, Juan. Eu vou organizar isso, cara. Eu vou correr atrás disso. Vai ser legal. Joguei essa bomba aí, ó. Sola e canto verbo na Catedral de BH, bem no Marco Zero de Belo Horizonte. Olha, falaram The O Hello. Eu gosto muito de The O Hello. Ô Eles Gui, têm um CD, eles têm um CD sobre alguns livros do Lewis. É muito legal. The O Hello. que É muito legal, bom. não sabia. Gui, tá aí? Deu uma travada aqui, voltou? Voltou. Fala aí. Ah, legal. O pessoal perguntando aí do nome, né? Projeto Sola. Ah, sim. É por conta dos solas da reforma, sim. A ideia do Sola, além de prover músicas para a igreja, mas é retomar alguns conceitos reformados, né, que a gente julga importante. A minha teologia é a teologia reformada, eu cresci na igreja reformada, estou numa igreja reformada. Então, e os 5 solas, eu creio que eles são 5 pontos em comum que trabalham livremente em praticamente todas as igrejas. Então, Uhum, quando a gente está falando, né, somente Deus a glória, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a. Nossa, eu esqueci qual é que eu falei. Somente. ó, Somente. Gratia, Christus, Escritura, a Glória. Faltou só lhe deu glória, somente a fé. Então, quando eu vou para cada um desses pontos, né, glória, escritura, Cristo, graça e fé, esses pontos são centrais para Uhum. todas as igrejas. São centrais para a nossa fé. Então, foi meio que uma atribuição do nome para a gente que fez muito sentido, né? Então, o projeto Sola vem daí, dos 5 solas da Reforma Protestante, que são somente, e eles fixam esses pontos básicos da nossa fé reformada, né? Uma outra pergunta, uma última para a gente cantar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui, do Luiz. Como a fama crescente do Projeto Sola no país, como não deixar subir para a cabeça? Como andar na contramão aí desse movimento gospel, enfim. O que você poderia dizer sobre isso? Ah, eu acho que são duas coisas. Primeiro uma mais. A minha primeira resposta vai ser mais irreverente, digamos assim. Primeiro é não ligando para isso. A gente não liga. Primeiro que eu não sei muito mexer no Instagram, fazer essas coisas que todo mundo faz e tal. Eu sou muito ruim disso, o Andrade também. Eu sou ruim de responder as pessoas, eu sou ruim de responder mensagem. Então, a gente não foi feito para isso. E agora a resposta séria é o envolvimento com a igreja local. É isso. A gente não abre mão do nosso envolvimento com a igreja local, mesmo se nós não fôssemos pastores. Tá?
Nós somos pastores chamados ao ministério, queremos estar com a igreja o tempo todo. Domingo para a gente é muito importante, não saímos do domingo para tocar nas igrejas, ainda que nos chamem, nos paguem, o que for. A gente tem que estar no Que domingo legal. com a É nossa isso. igreja local, com as nossas famílias para o dia do Senhor. Isso é muito importante. E a vivência na igreja local, ela acho que gera a pessoa humildade. Uhum. Porque muitas vezes lá na igreja local, na nossa igreja, a gente não é o Sola. Eu sou o Guilherme. O O Gui, né? Andrade, exatamente, eu sou conhecido ali, eu sou exposto ali. Em todas as igrejas que eu participei, raramente as pessoas que estavam lá eram fãs do Sola apenas. Elas gostavam do Sola, gostam até hoje, ouvem o Sola, acompanham o nosso trabalho, isso é muito bom. Mas elas também são amigas do Guilherme, É isso. irmãs e irmãos em Cristo, às vezes líderes do Guilherme, entendeu? Líderes meus que vão falar de coisas que eu às vezes não quero ouvir, que vão falar de outras coisas, que vão até ser as pessoas para onde eu vou pedir conselhos. Então esse relacionamento é importante. O artista, quem quer que seja, seja ele gospel ou não, e ele é cristão, ele não pode abrir mão da igreja local. A mesma coisa vale para qualquer outro tipo de trabalho. Se um Uhum. trabalho vai te tirar do convívio local da igreja, seja um restaurante, seja um trabalho que você tem que viajar toda vez e tudo mais, ele vai tirar a tua humildade. Esse trabalho vai tirar a tua noção de corpo. Esse trabalho vai tirar a tua noção de o que é ser cristão, aquele papel que a gente falou importante do culto, que é formador, ele também acontece na vivência com a comunidade, É que a verdade. comunidade te forma como pessoa. Isso é importante. Gui, 23, pode ser? Vamos. Essa também é. Todas são lindas, não tem como não apaixonar. Agora eu preciso reafinar, viu? Tá bom. Mas depois eu peço ele então para cantar Redenção, viu? Essa do 23, Gui, quando fala assim, o Senhor é meu pastor e aquilo que eu não tenho eu não preciso, cara, essa parte é maravilhosa. É perfeita. 23 ela foi composta pelo Andrade, né? E a gente estava com muita dificuldade, o Andrade fez a todas as estrofes, a gente estava com muita dificuldade do refrão, assim, tipo, a gente ia falar no refrão e tal. E aí eu estava lendo, e agora se eu não me engano, era Cartas a Malcolm, do C.S. Lewis. Ele Uhum, comenta uma coisa muito similar, assim, no livro, né? Sobre a gente pedir coisas e às vezes achar que o Senhor, como nosso pastor, nos dá coisas, mas na verdade uhum. o Senhor, sendo nosso pastor, já é tudo que a gente É, precisa. Se a gente deseja algo que não o pastor, então por que a gente está falando que ele é o nosso pastor? é Porque isso. se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. É. Tem Tanto é algumas que traduções bíblicas que são isso que eu exatamente ia, essas. isso que eu ia falar, os rabinos até preferem na poesia hebraica quando fala o Senhor é meu pastor e nunca me faltará. Porque tem tudo a ver com a presença dele e é isso que nos deixa extasiados, que é o que Paulo Isso. fala, aprendi a viver contente em todo e qualquer momento, porque eu tenho esse pastor, né? Vamos lá? Vamos. O Senhor é o meu pastor e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons e
faz deitar por águas calmas, me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Cara, o Salmo 23 é maravilhoso porque é a ovelha dando o seu ponto de vista do pastor, né, cara? Ela falando, olha, você me leva a pastos verdejantes, e na Palestina era difícil achar pastos verdejantes por causa do deserto, do calor. Quando ele fala que vai levar as águas tranquilas, né? E ela traz essa riqueza de detalhes, porque a ovelha, por ter tanto medo, ela não bebe quando tem correnteza. Aí ou o pastor leva as águas tranquilas ou ele pega a água na mão e põe na boca da ovelha. Então, assim, é muito lindo ver essa ovelha relatando o cuidado que o pastor tem por ela. E é por isso que mesmo que ela ande pelo vale da sombra da morte, ela não tem medo algum. Por quê? Porque ele está com ela, né? Essa parte também, o teu castigo me consolará, cara. Isso é maravilhoso, porque a vara e o cajado ali, elas são usadas para o bem da ovelha, por amor Exatamente, à ovelha, né? Pra não deixar algo pior acontecer, né? E a gente tem a ideia do castigo como algo ruim, né? A disciplina como algo ruim, mas é uma expressão de amor. Derrubei minha garrafinha. É uma expressão de amor do pastor para com a ovelha. Que lindo, cara. Parabéns você, o Gui, aí, pelas letras. O pessoal pediu redenção, Gui. Você acha que dá tempo? Vamos rapidão aí. Tá. Rapidão que dá. Não Tem vou que nem mudar a afinar o afinação? violão certo. Não, vou tocar normal. Que dá também. Haja coração, vamos lá. Essa música começou a tocar na Iba Viva antes de lançar pelo solo. Então ela foi muito especial. Tipo, ela marca muito o momento da vida, né? Ô Gui, teve um dia, vocês lançaram o EP lá na Iba Viva, não foi? Teve um lançamento do EP, não teve? Que foi o dia que a gente gravou com os Pallets. Foi o mesmo dia. Por isso foi uma loucura. Porque teve show do Sola. Depois a gente gravou ainda lá naquela sala onde fazia o Escape, que são os jovens da igreja e tudo mais. Mas vai ser um dia que vai ficar marcado pra sempre no coração da gente. Pois é. A correria do caramba, né? Mas foi bom. Bom, vamos lá, um trechinho de redenção, então. Estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sempre bem tão me tornou. O passado já não mais tem poder, pois de novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais,
pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Seus, trouxe a redenção, a esperança retornou, graças paz do seu Deus. Jesus Cristo, Rei dos Seus, trouxe a redenção, a esperança retornou, graças e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graças e paz nos revelou. Mano, muito obrigado, muito obrigado. Gui, obrigado pela amizade, aí. viu, mano? Delícia estar aqui Tamo aí, contigo, obrigado matando a a você. saudade. Muito bom, muito bom. Relembrando Obrigado os por trazer aqui a gente. relembrando os velhos tempos aí. Vamos ver se a gente Pois consegue, é. depois que passar essa quarentena, tomar um café na JF. Agora não é na JF, agora é em Barueri, É, né? agora é outra cidade. Ou então eu vou pra BH e a gente toma um café aí. Fala uma Mano, padaria boa aí, a gente vai. aqui tem umas cafeterias legais, hein? Quando você vier aqui, eu Bom. vou te levar para tomar um café. Obrigado, viu, Gui? Agradece a sua Obrigado. esposa e a generosidade de ter compartilhado você conosco. Que Deus continue abençoando o seu casamento. Manda um abraço pro Gui Andrade, pro Dietrich. O Rafa vai participar Pode conosco aqui, deixar. se eu não me engano, na semana que vem. Rafa vai estar aí Que com a gente. legal, que legal. Rafa é um querido. O trabalho dele Muito. com as crianças aqui na igreja é muito bom mesmo. Cara, que Deus te abençoe muito. Agradecer a todo mundo que está participando Amém. aí com a gente. Tem vários pastores aí do Rio Grande do Sul, Maranhão, Belém. Tem muita gente legal, muita gente, família mesmo, amigos participando aí. Obrigado para todo mundo. Gui, que Deus te abençoe. Boa noite. Despede do Amém. pessoal aí, a gente já termina. É então. isso aí. Gente, obrigado. Muito obrigado por vocês ouvirem a gente, ouvir um pouquinho das respostas que a gente tem. Se você se interessou por liturgia, essas coisas, vai lá no meu Medium, é um blog, você pode procurar pelo medium.com e aí você procura Guilherme Amarino, ou então no meu Instagram, lá nos destaques textos, você encontra o link para ele, você arrasta para cima e vai. E também queria convidar todo mundo para segunda-feira que vem, a gente vai fazer a live do Projeto Sola. Aí a gente vai cantar as músicas nossas. Então, segunda-feira que vem, 7 horas da noite, a gente vai fazer uma live, vai durar aí um tempinho, pra gente matar a saudade de tocar as nossas músicas, No matar YouTube, a saudade Gui? de vocês. Vai ser lá no nosso canal no YouTube. Sim. Perfeito. Então já fica o convite aí, a gente se encontra segunda-feira, então. Gui, Deus te abençoe. Muito obrigado. Valeu, Tamo Juan. junto, hein? Tchau, tchau. Deus abençoe toda a igreja de vocês aí. Amém. Tchau, tchau. Amém. Obrigado. Falou. Tchau, tchau.